Vejo muitas pessoas dizendo que nós já estamos há muito tempo vivendo o princípio das dores profetizado por Cristo. Alguns dizem que o princípio das dores começou com a destruição do templo. Outros já acreditam que tenha começado com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. As pessoas concluem que o princípio das dores já começou devido aos sinais terem se cumprido em várias épocas após Cristo ter profetizado. Os sinais profetizados por Cristo sempre aconteceram, porém Cristo disse que esses sinais vão se intensificando conforme o fim dos tempos vai se aproximando, pois Cristo comparou esses sinais com as dores de parto. Como as demais profecias, essa profecia também não deve ser entendida apenas pelas semelhanças. Devemos sempre analisarmos todo o contexto da mensagem para que possamos entender do que realmente se trata. Analisar e comparar apenas os sinais do princípio das dores com o que tem acontecido no mundo não é suficiente para nos esclarecer a profecia, ou seja, para nos dizer se esses eventos que têm ocorrido são de fato o cumprimento da profecia. O que vai nos dizer se tais sinais ocorridos tratam-se de uma profecia em cumprimento é o entendimento completo da profecia. Vamos agora analisar os textos de Mateus 24 para que possamos entender o que o Messias está dizendo sobre os sinais do princípio das dores. O Messias deixou bem claro quando é de fato que o princípio das dores vai começar, e também em qual geração é que esses sinais vão se cumprir. Apesar de serem sinais que se cumprem muito nos dias de hoje, o verdadeiro princípio das dores só vai ocorrer no tempo descrito pelo Messias. O primeiro sinal mencionado por Cristo é o engano. Depois ele fala de guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Cristo diz então que esses sinais são apenas o princípio das dores, e que esses sinais ainda não marcam o fim dos tempos. Tirando uma conclusão precipitada, sem ler toda a mensagem, ou seja, sem analisar o contexto, qualquer um vai afirmar que o princípio das dores já começou há muito tempo. Mas deixando as semelhanças de lado, vamos analisar o que o Messias disse mais adiante, sobre o cumprimento desses sinais do princípio das dores. Conectada com esses sinais, o Messias nos deu uma parábola para nos esclarecer quando será que esses sinais vão se cumprir totalmente. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Por meio dessa parábola o Messias deixa muito claro que o princípio das dores virá juntamente com o fim dos tempos, ou seja, que ambos os sinais vão se cumprir numa mesma geração. Cristo está dizendo que a geração que começar a ver esses sinais se cumprindo, não passará sem que todos os sinais do princípio das dores e do fim dos tempos se cumpram nessa mesma geração. Cristo em momento algum disse que os sinais do princípio das dores se cumpririam em várias gerações, muito pelo contrário, ele afirmou que tudo vai se cumprir em uma única geração. Através das palavras de Cristo podemos concluir que o princípio das dores só vai começar na geração do arrebatamento. Podemos dizer então que nenhum dos eventos ocorridos nas gerações anteriores tratam-se dos sinais do princípio das dores. Aproveitando esse vídeo, vamos ver o contexto daquele texto que é muito utilizado pelos pré-tribulacionistas para dizerem que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse texto está no contexto do que acabamos de ver sobre o princípio das dores. O que Cristo está dizendo sobre o dia e a hora não se refere a um arrebatamento iminente. Devemos analisar o contexto da mensagem para entendermos verdadeiramente o que Cristo está dizendo. Nós já analisamos o contexto, e vimos que Cristo está falando da última geração, da geração que vai ver todos os sinais de Mateus 24 se cumprindo. A respeito do dia e hora, Cristo está dizendo que a geração que ver os sinais se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra, porém a respeito do dia e da hora que Cristo vai voltar nessa geração, ninguém sabe. Em outras palavras, Cristo está dizendo, quando todos esses sinais se cumprirem em sua geração, saibam que, não passará a sua geração sem que eu volte, porém sobre o dia e hora da minha vinda,
Ninguém sabe, mas eu lhes dei todos esses sinais para que vocês saibam que eu vou voltar na geração de vocês. Agora quero fazer algumas observações a respeito dos textos de Mateus 24. Quando estudarmos esse capítulo, isto é, sobre os sinais do princípio das dores e do fim dos tempos, não devemos separar esses sinais da parábola da figueira, pois é através dessa parábola que Cristo dá a explicação dos sinais. Por muitos pregarem esse texto do dia e hora da vinda de Cristo de forma isolada, isto é, fora do seu contexto, acabam entendendo que Cristo está falando que sua vinda pode ser a qualquer momento, em qualquer geração, sem que os sinais da grande tribulação se cumpram. Agora, recapitulando tudo o que vimos, aqui vai um breve resumo da parábola da figueira. Na parábola da figueira, Cristo diz que ele vai voltar na geração que ver todos esses sinais se cumprindo, isto é, os sinais do princípio das dores e do fim dos tempos. E disse também que essa geração não sabe o dia e hora da vinda dele, porém por meio dos sinais essa geração saberá que ele voltará em breve, assim como sabemos que quando os ramos da figueira se renovam, logo virá o verão. Muitos, mesmo presenciando todos esses sinais, assim como as pessoas do tempo de Noé viram a construção da arca, vão continuar vivendo normalmente, buscando as coisas desse mundo. Por esse motivo, Cristo fez uma comparação dessa geração com a geração do tempo de Noé. Cristo está comparando os sinais da vinda dele com o sinal do dilúvio, que foi a construção da arca. Essas pessoas serão pegas de surpresa, pois terão ignorado todos os sinais profetizados por Cristo. Cristo está nos avisando que ele vai voltar nessa mesma geração, assim como Noé avisou as pessoas sobre o dilúvio acontecer em sua geração. Cristo está nos dizendo que devemos estar preparados a todo momento para a vinda dele, pois quando ele voltar, não haverá mais chance, assim como não houve chance após a vinda do dilúvio. Porém, Cristo também disse que a vinda dele só vai acontecer após nós vermos todos os sinais de Mateus 24 se cumprindo em nossa geração, incluindo a manifestação do Anticristo.